Crianças, cuidem dos papais e das mamães, tá? Para eles não tirarem a atenção. E vamos juntos escutar o que o Senhor tem para falar ao nosso coração. Então, o pastor Bruno está com a palavra. Irmãos, boa noite, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que o Senhor nos fortaleça cada vez mais. Nós nos reunimos para a glória do seu nome, que Ele assim derrame sobre nós a sua graça, em nome de Cristo. Amém. Queridos, eu quero convidar você que abra a sua Bíblia, primeira epístola de Pedro. Se você nos visita hoje pela primeira vez, aqui em nossa igreja nós temos a prática de expor o livro da Bíblia, começando pelo seu capítulo inicial e até o final, e estamos chegando ao fim dessa bela epístola de Pedro. Por isso eu quero convidar você que abra, leve o seu olhar para a primeira de Pedro, capítulo 5, do verso 5 ao verso 11. Primeira epístola de Pedro, capítulo 5, do verso 5 ao verso 11. Ouça com fé a leitura que farei da palavra do Senhor, que diz assim: rogo igualmente aos jovens, serem submissos aos que são mais velhos, outros sim, no trato de uns com os outros, cingidos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão, que ruge, procurando alguém para devorar. Resistirem firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade, espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos orar? Graças te rendemos, Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, amado nosso. Agora que estamos, ó Pai, diante da Tua palavra tão rica, tão consoladora, tão necessária, nós rogamos ao Senhor encarecidamente, desvenda, Senhor, os nossos olhos, abra, Senhor, o nosso coração, para que possamos olhar para a Tua palavra e entendê-la, ó Deus, guardando no coração para não pecarmos contra Ti. É essa oração que te fazemos, no nome que está acima de todo nome, nome santo e glorioso de Jesus. Amém e amém. Queridos, sabemos muito bem que existem situações em nossas vidas que exigirão de nós respostas, ações, e por vezes ações rápidas para que elas tenham uma solução. Você já se viu em situação assim? Uma em que você se deparou com ela e você não sabia como reagir, não sabia o que fazer. O interessante é que situações assim, elas nos colocam à prova. E muitas vezes, se desesperar, só piora as coisas. Mas, por outro lado, a calma, a lucidez podem conduzir a um desfecho diferente. Há uma história real que ilustra muito bem essa verdade. Em 2009, um piloto de avião chamado Sully comandava
comandava um voo comercial nos Estados Unidos, quando poucos minutos após a sua decolagem, o avião colidiu com um bando de aves e perdeu completamente os 2 motores naquele instante. Sully se viu, o piloto, diante de uma situação extrema. Não havia potência para continuar, não havia tempo e nem margem para erro. O que fazer? Ele sabia que não conseguiria retornar ao aeroporto. Também sabia que qualquer tentativa precipitada poderia terminar em tragédia. Virou até filme essa história. Naquele momento crítico, ele precisou de algo mais do que simplesmente habilidade técnica, mais do que treinamento, mais do que conhecimento aéreo. Ele precisou de calma, de domínio próprio e de uma decisão firme sob pressão. Então, em poucos segundos, ele tomou uma decisão ousada. Ele pousou o avião no rio Hudson. Para muitos, loucura; para ele, a única saída. Manteve a calma e fez o que parecia impossível. E sim, dando spoiler do filme, ele pousou o avião no rio, salvando todas as pessoas a bordo. Em dias difíceis, situações difíceis, o desespero nunca será a saída. E é exatamente isso que Pedro passa a nos ensinar nesse momento da sua carta. Porque veja, depois de instruir a igreja, de gastar muito tempo falando sobre sofrimento, sobre perseguição, sobre liderança, sobre como se manter firme, sobre comunhão, Pedro então caminha para finalizar a sua carta com uma orientação honesta a todos os crentes. Dias difíceis sempre vão existir. Situações que exigirão respostas rápidas sempre vão existir. E nós precisamos, à luz da verdade, à luz do que nós já estudamos, à luz do que nós já conhecemos, nós precisamos aplicar tudo aquilo à vida. Porque Pedro sabe, como nós também sabemos, que nós não temos a capacidade de controlar as circunstâncias dos dias difíceis. Só que o que ele quer que enxerguemos é que os dias difíceis, a falta de controle, não deve nos impedir, não deve impedir a igreja de viver com fidelidade, aplicando sempre as orientações da vida. Segundo Pedro, a vida cristã, ela não é vivida no controle, ela é vivida na dependência. Nossa mensagem essa noite era bastante simples. Eu quero que vocês entendam nessa noite o texto que temos. É que em tempos difíceis, Deus não nos chama a controlar a vida, mas a lançar sobre Ele a nossa ansiedade, permanecendo firmes, certo de que Ele cuida de nós. Eu vou repetir. Em tempos difíceis, Deus não nos chama a controlar a vida, mas a lançar sobre Ele as nossas ansiedades, permanecendo firmes, certos de que Ele cuida de nós. Não fez sua Bíblia, são apenas alguns versos. Nós vamos olhar para esses versos, tentar dispor cada um deles e fazer algumas aplicações bem pontuais, bastante significativas para todos nós. Então veja, estamos então chegando ao fim desta bela e profunda e encorajadora epístola de Pedro. E o que vimos até aqui, de maneira bem prática, é que nossa vida nesse mundo mal sempre será cheia de dificuldades, sempre será cheia de desafios, mas, como habitantes do país de Deus, todos nós, homens e mulheres, líderes e liderados, precisamos viver aqui, apesar das circunstâncias, honrando aquele que nos salvou. Honrando ao Senhor, certos de que Ele nos levará, sãos e salvos, ao destino de nossas almas. Mas a grande questão que se levanta aqui ao final é: como isso pode ser visto de maneira prática?
Porque ouvimos sobre tantas coisas ao longo da nossa jornada nessa carta. Ouvimos tantos conceitos, tantas instruções, mas veja, a vida cristã é muito mais do que ouvir. Vida cristã é muito mais do que entender conceitos, é viver conceitos, é viver a verdade, é praticar a verdade. Por isso Pedro está tentando mostrar para nós que a vida cristã precisa ser uma vida que honra a Deus. Mas a questão é como honrar a Deus em tempos difíceis. Quando honrar a Deus quando o coração sangra? Como honrar a Deus quando está doendo? Como honrar a Deus quando os dias são maus? Pedro responde essas perguntas de maneira muito prática para todos nós. Veja, por favor, do verso 5 ao verso 7. Veja como ele começa respondendo essas questões. Ele diz assim: rogo igualmente aos jovens serem submissos aos que são mais velhos, outros sim, no trato de uns com os outros, fingidos, todos de humildade. Porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Perceba como Pedro começa a forma prática da nossa vida. Ele nos leva a entender o peso da necessidade da submissão. Ele falou sobre o papel dos líderes, ele falou sobre o papel dos presbíteros, dos pastores, dos diáconos, ele falou sobre como nós devemos nos portar. Só que agora ele expande esse argumento, lançando ao coração de toda a igreja. Vós, jovens, sede submissos aos mais velhos. Mas entenda algo muito sério aqui. Quando ele diz jovens, ele não está necessariamente se referindo à idade biológica. Por mais que a juventude precise entender a necessidade da submissão, da autoridade, do respeito, da honra, de honrar os pais, de honrar os mais velhos, de entender que os cabelos brancos dos mais velhos carregam sabedoria e experiência na condução da vida e que as instruções dos mais velhos devem ser ouvidos pelos mais novos, respeitados para que dificuldades sejam evitadas. Mas aqui, necessariamente, ele não está se dirigindo aos jovens em idade. Ele está, de maneira espiritual, orientando a igreja. O contraste aqui é com os anciãos, com os presbíteros. Enquanto os líderes são os experientes, os anciãos, os jovens desse contexto representam todos aqueles que estão sob o cuidado desses líderes, como vimos nos versículos anteriores. Pedro está dizendo que para honrar a Deus nesse mundo mau, a igreja precisa aprender a honrar, a respeitar, a ser submisso àqueles que estão à frente do rebanho. Veja, de maneira simples, diante do perigo, diante das dificuldades da vida, das armadilhas, diante do inimigo, como veremos essa noite, que está sempre à espreita, nós precisamos aprender a ouvir, aprender a depositar o coração nas instruções e respeitar aqueles que instruem, e respeitar aqueles que dizem: não ande por esse caminho, não tome essas decisões, não vá por esse lado, porque eu sei o que isso resulta. Por isso, evite as mágoas, evite as marcas do seu coração. Ele mostra que da igreja existe uma estrutura estabelecida por Deus, e essa estrutura deve ser recebida com humildade e disposição do coração. Algo que confronta diretamente o ensino dos nossos dias. Vivemos em uma época marcada pelo individualismo radical, onde a autonomia é vista como o maior valor, a maior conquista de uma geração.
E qualquer forma de autoridade, de submissão, é tratada com desconfiança, é tratada com rejeição. O mundo trabalha por meio da anarquia para destruir a autoridade. Mas perceba que Pedro está mostrando que no reino de Deus a lógica não funciona assim. A submissão bíblica verdadeira, pautada na palavra, não é opressão, não é maltrato, não é prisão. Na verdade, é expressão de honra a Deus. E o diabo sabe disso. É por isso que o diabo está conseguindo, com sucesso, destruir o princípio da autoridade. Porque quando a autoridade ela é jogada no lixo, Deus está sendo desonrado. Um escritor disse assim: Deus governa a sua igreja por meio de ministros humanos para que aprendamos a depender dele, mesmo através dos instrumentos imperfeitos que são os líderes. Veja, ao nos submetermos à liderança fiel, nós não estamos simplesmente nos sujeitando a homens, mas ao próprio Deus, que estabeleceu essa ordem para o nosso bem, para a condução da igreja. Essa submissão não é cega nem absoluta, ela é espiritual, consciente e fundamentada na palavra. Como falamos semana passada, líderes abusivos têm que ser rejeitados. Líderes abusivos devem ser confrontados, porque quem governa o coração é a palavra de Deus. Mas líderes fiéis, líderes tementes, líderes que amam a verdade, que ensinam por meio da verdade, devem ser honrados, respeitados, protegidos e amados pelo reino. Agora, isso não quer dizer que a vida será fácil. Isso não quer dizer que a condução, a vivência será fácil. E Pedro sabe disso. Ele mostra que essa estrutura ou essa postura é extremamente desafiadora, principalmente na cultura. E ele está falando há quantos anos atrás? Mas para a igreja, ela é ainda mais desafiadora, porque ela só será vista de verdade se a igreja ouvir e viver a orientação que Pedro está dando aqui. Quando ele nos convida ou nos ordena a nos cingir de toda humildade. Veja, humildade é o caminho para a submissão em todas as esferas da vida. E perceba como Pedro enfatiza. A linguagem que ele usa aqui é muito interessante. Cingir-se era uma expressão usada para descrever alguém que colocava sobre si uma vestimenta apropriada para determinado trabalho. Você não vai para o trabalho de qualquer forma, existe uma vestimenta apropriada para isso. É como um avental que serve para colocar ou que se coloca sobre alguém para servir. É como um jaleco que é utilizado por alguém da saúde. É como o material de proteção àqueles que trabalham na construção. É uma vestimenta adequada para o trabalho. E Pedro está dizendo isso. Igreja, façam da humildade a roupa visível da vida cristã, porque é revestido dessa vestimenta que vocês, que nós conseguiremos de maneira correta, firme, trilhar o caminho da verdade, da honra a Deus, da submissão que é tão necessária. Um outro escritor disse: nada é mais contrário ao Espírito de Cristo do que o orgulho, e nada é mais apropriado ao cristão do que a humildade. Porque a humildade nos leva a Cristo. A humildade não é um detalhe na vida cristã, ela é essencial. Somente assim, revestidos desse sentimento, desse princípio, dessa mudança de caráter, a igreja poderá superar os tempos difíceis e honrar a Deus. E sabe por que isso é tão sério? Sabe por que a vida de humildade é tão séria? Porque Pedro diz o seguinte: Pedro diz: igreja,
se revistam da humildade, porque Deus resiste aos soberbos. Você percebe o quão desafiador é essa palavra? Veja, talvez você nunca tenha olhado para esse texto dessa forma. Pedro está citando Provérbios, onde o autor mostra que o orgulho não é apenas um problema, ou mais um pecado. Orgulho é rebelião contra Deus, é agressão contra Deus, porque o orgulho coloca o homem em oposição ao próprio Deus. Jonathan Edwards diz o seguinte: o orgulho é o pior de todos os pecados, porque é o mais diretamente oposto à soberania de Deus. E ele está certo ao dizer isso. Você já pensou no orgulho dessa forma? O orgulho nos leva à resistência, porque nos faz agir como se soubéssemos da vida mais do que o Senhor. Nos faz insistir em ideias toscas, nos faz insistir em caminhos errados, nos faz pensar que não devemos, que não merecemos passar por determinadas situações, por enfrentar os dias maus. O orgulho nos faz dizer que Deus não sabe o que está fazendo na condução da história. É por isso que Deus resiste aos soberbos. É por isso que Deus resiste àqueles que assim pensam, porque estão vivendo de maneira prática, afrontando a Deus, mostrando que Deus não sabe da vida. Por outro lado, a humildade traz algo precioso. Nos faz reconhecer a necessidade, nos faz reconhecer que nós precisamos do Senhor, que nós não sabemos da vida, que nós precisamos de instrução, precisamos de orientação, precisamos de Deus. E somos abastecidos pela graça, graça que sustenta, graça que nos faz ver o quão pecadores nós somos, que capacita, que reconhece, que nos fortalece para viver em tempos difíceis. Ou seja, Pedro está dizendo: se você quer enfrentar tempos difíceis com firmeza, honrando a Deus, você precisa de graça. E se você quer graça, você precisa de humildade. E perceba como a lógica de Pedro se torna mais fácil de entender quando a humildade é vista no cristão. Porque ele amplia a sua orientação dizendo: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus. Enquanto o orgulho nos coloca em oposição, em rebeldia, em rebelião, a humildade nos leva à confiança, descansando no cuidado e na condução do Senhor. Quando estamos vestidos da humildade, nós passamos a enxergar a vida pela ótica correta, pela poderosa mão de Deus, que governa sobre todas as coisas, inclusive as situações e as situações difíceis que você e eu, que nós vivemos. Você percebe quanto isso é importante? Como enxergar a vida assim é importante? Tanto para aquela igreja como para nós hoje. Não sabemos o que virá amanhã. Não sabemos o que o amanhã aguarda. Mas de uma coisa eu sei: que a poderosa mão de Deus controla o nosso amanhã. E isso me faz descansar, e isso me faz repousar. Pedro está nos ensinando a interpretar a vida de forma correta. Os dias difíceis não estão ocorrendo apenas para maltratar, para machucar, para lhe destruir. É a ação de Deus trabalhando em nós, removendo arestas, tirando aquilo que precisa ser retirado, para nos transformar e nos aperfeiçoar naquilo que nós precisamos ser, para viver para a honra e para a glória desse Senhor. É como se ele estivesse dizendo: queridos, quando tempos difíceis chegarem, não reaja com rebeldia, não reaja com orgulho, não reaja
consciência, humilhe-se na presença de Deus. Reconheça que há uma mão soberana que anda todas as coisas. Somos convidados a responder como Jó. Quando, ao perder tudo, sua esposa o incentiva a algumas palavras, e ele, com uma visão correta da vida, sendo tratado por Deus, ele responde: receberemos de Deus o bem, e não receberemos também o mal? Veja, Jó não negou a sua dor, mas também não negou a soberania de Deus. Essa é a humildade bíblica que se espera em nós. Não é passividade, não é resignação fria, é uma submissão confiante que diz: Deus continua no controle, mesmo que eu não entenda o que está acontecendo. Deus continua no controle, mesmo que eu veja de maneira terrível o mundo avançar no pecado e tentar destruir a igreja. Eu não entendo o que está acontecendo, mas eu sei que o meu Redentor, além de viver, ele está no controle de todas as coisas. Eu gosto muito de que um puritano disse, que ele disse assim: a alma humilde se curva à providência de Deus, mesmo quando não consegue compreendê-la. Podemos não entender o que está acontecendo no mundo, em nossa cidade, em nosso país, em nosso lar, em nossa vida, mas eu sei que o meu Redentor vive e está fazendo a sua vontade em nós. E Pedro diz: não se desespere, não abandone o barco, não pense que Deus não está vendo e nem percebe. Lembre-se, Deus está no controle de todas as coisas. E Pedro dá um lampejo de esperança. A esperança que ele transmite de maneira extraordinária quando diz: para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. Você percebe o padrão? Esse é o padrão da vida cristã. Humildade agora, exaltação depois. Esse é o caminho que nós estamos trilhando desde o início da vida. Esse é o caminho que o nosso Senhor trilhou. E isso se aplica a nós. Pedro está dizendo: olhe para a cruz, olhe para Cristo, olhe para a vida de Cristo. Ele veio a essa terra, esvaziou-se da sua glória, revestiu-se da nossa humanidade, foi rejeitado, foi desprezado pela criatura, o Criador dos céus, foi pregado em uma cruz como um qualquer, como um malfeitor, foi desafiado a mostrar a sua glória, foi vencido inicialmente pela morte, foi levado ao túmulo, mas ao final ele destrói a morte, sobe aos céus, é exaltado. O mesmo se aplica à vida cristã. A vida cristã não é sobre esse orgulho. Existem muitos líderes, muitos púlpitos dizendo que você nasceu para ser cabeça, que você nasceu para ser exaltado, que você nasceu porque é filho do rei. Mas a Escritura nos mostra o tempo todo que a vida cristã, ela será envolvida em lutas, porque o mundo não tolera a fé, o mundo não tolera a vida cristã, o mundo não tolera a glória de Cristo em nós. E ele vai trabalhar para nos destruir. A vida cristã é sobre se humilhar, confiados que Deus fará a exaltação no tempo certo. Cruz e glória, humilhação e exaltação, esse é o padrão da vida cristã. E Pedro está chamando o nosso coração a descansar nisso, a honrar a Deus em tempos difíceis com esse pensamento. Esse texto, ele nos convida a um exame profundamente sincero do nosso coração. Orgulho
ou humildade? Qual é o caminho que você tem? O orgulho nos afasta da graça, porque nos faz pensar que somos autossuficientes, que não precisamos de Deus, que estamos no controle, que sabemos demais da vida. Humildade, por outro lado, nos coloca no lugar certo, aos pés da cruz, dependente de Deus. Não trate o orgulho como algo pequeno, o que ele não é. Ele é um dos pecados mais silenciosos, mais destrutivos da vida. E a Escritura é clara: Deus resiste aos soberbos. Isso é sério. Quando insistimos no orgulho, Deus vai nos quebrar. Se insistirmos nesse caminho, Deus vai nos levar ao chão. Não adianta achar que você sabe mais da vida. Não adianta que você sabe como instruir a sua casa, como conduzir o seu casamento, se o seu coração não estiver aos pés da cruz. O seu conhecimento, a sua sabedoria não passa de vãs filosofias instruídas e alimentadas pelo maligno, que constantemente trabalha para destruir a verdade de Deus em nosso coração. E Pedro está dizendo: não é assim que a vida cristã funciona. Não é assim que superaremos os dias difíceis. Não é assim que venceremos a batalha no casamento, a batalha na criação dos filhos, a batalha da vida cristã. Não é assim que nós vamos superar os dias maus. Porque o mundo, ele pode até tentar lhe animar, lhe empoderar, dizendo que é assim que você deve viver, mas para lhe destruir, para lhe colocar em um patamar que revelará que Deus irá resistir ao seu coração. Deus resiste aos soberbos. O meu e o seu coração precisa se quedar à verdade, se quedar à palavra, entender que é ela que determina, que é ela que domina, que é ela que direciona. Se ela diz que eu devo amar a minha esposa, dar a vida por ela, eu preciso viver assim. Se ela diz que há necessidade de aprender a vida de submissão, nós precisamos viver, porque Deus sabe da vida. Ele é o autor, Ele é o construtor. Nós não sabemos mais do que Deus. É a humildade que nos fará entender e nos quedar aos pés do Senhor, dizendo: faça-se a tua vontade e não seja a minha. É isso que Pedro está dizendo. Tempos difíceis exigem submissão àquele que conhece a vida. Quando isso acontece, esse entendimento muda tudo, pois nos faz ver que, apesar das dificuldades, mesmo quando não entendemos, passamos a reconhecer que Deus sabe mais. E veja como essa postura repercute de maneira poderosa. Talvez um dos versos mais necessários. Verso 7, quando ele diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Humilhar-se diante de Deus não é apenas uma atitude interna, abstrata. É algo que se expressa de forma concreta, lançando sobre ele a nossa ansiedade. A palavra que Pedro usa aqui, lançando, carrega a ideia de transferir um peso para outra pessoa, entregar algo para que outro cuide. Pedro está dizendo: quando você entende a necessidade de submissão, quando você se reviste da humildade, que você reconhece que não sabe da vida, que precisa de Deus,
você aprende a descansar nele, você aprende a entregar a ele o seu coração. Pedro está dizendo: pare de carregar sozinho aquilo que Deus nunca quis que você carregasse. Pedro está dizendo: entregue a Deus os dias difíceis, entregue a Ele os seus medos, entregue as suas preocupações, entregue o seu filho distante, entregue o seu casamento, entregue o seu estudo, entregue a Deus. Você percebe o quanto isso é sério? O que Pedro mostra é que a ansiedade não é meramente ou exclusivamente um problema emocional, mas é também espiritual. É algo que tenta minar a nossa confiança em Deus. Um escritor disse algo muito sério que me destruiu essa semana. Ele disse: viver preocupado, viver ansioso, é achar que Deus vai falhar. Você percebe o quão dura essa palavra? Porque essa é uma das grandes lutas do nosso coração. Queremos manter o controle, queremos segurar os nossos problemas com as nossas próprias mãos, queremos resolver tudo sozinho, mas Pedro diz: não. Quem age assim é um coração orgulhoso, é alguém que tem certeza que precisa agir porque Deus irá falhar, que acha que sabe mais do que Deus. Isso é mais do que ansiedade, isso é orgulho. E Deus resiste aos soberbos. Um coração humilde, Ele entrega. Um coração humilde, Ele descansa. Claro que descansar não é ignorar o problema. Pedro não diz aqui: ignore a sua ansiedade, não. Ele não diz: finja que está tudo bem com seu lar, com seu filho doente, com seu filho desviado, com seu casamento em frangalhos, com a sua saúde destruída. Ele não diz: finja que está tudo bem. Não, ele é extremamente honesto. Ele diz: lance sobre Deus todas as suas preocupações. E não é parte dela, não apenas as mais aceitáveis, todas as nossas preocupações. Você percebe como isso muda, queridos? Ele nos chama a confiar em Deus, algo tão simples. Os medos que você não verbaliza, as preocupações que tiram o seu sono, as incertezas que você tenta esconder, tudo isso nós somos chamados a colocar no lugar certo, a colocar nas mãos de Deus. Mas a grande questão é: como faremos isso? Como faremos isso? Uma geração ansiosa, uma geração que não dorme, uma geração preocupada. E Paulo nos ajuda a entender como a gente pode resolver essa questão, quando ele escreve aos Filipenses dizendo: não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica. A ansiedade não é combatida pelo silêncio, a ansiedade não é combatida pela negação. A ansiedade não é combatida pelo relaxamento e uma preocupação descabida na vida. Ela é combatida pela transferência de responsabilidade do nosso coração para Deus, porque Deus disse que nós devemos lançar sobre Ele as nossas preocupações. A ansiedade é tratada de joelho no chão. Ansiedade é tratada com o coração aos pés do Senhor. O problema é que nós não oramos mais. A igreja não ora. A igreja não gasta tempo em oração. É por isso que a geração anda ansiosa, desesperada por tudo, porque a igreja não sabe orar. Desprezou e o inimigo de maneira sorrateira alimentou
alimentando no coração, afastando as pessoas da oração, afastando a igreja da oração, e as pessoas estão doentes porque não oram, porque não entregam a Deus, não sabem falar com Deus. Orar não é ignorar a realidade. Orar é reconhecer quem governa a vida. Lutero disse: a oração não muda Deus, a oração muda a gente, a oração muda aquele que ora. Quando você, quando eu, quando nós lançamos a nossa ansiedade sobre Deus, algo acontece. Você passa a entender que você não é o centro, que você não está no controle, e passa a descansar na soberania de Deus, porque você passa a entender o que Pedro diz aqui: Ele tem cuidado de vós. A oração nos faz entender que Deus cuida de mim e de você. Essa é uma das declarações mais ternas de toda a Escritura. Deus não apenas governa todas as coisas, Ele se importa com a igreja. Ele se importa com o pobre pecador como eu. Ele se importa com o pecador como você. Ele se importa com seu filho, com seu casamento. Ele se importa com a igreja. E portanto diz assim: o cuidado de Deus por nós não é frio ou distante, mas cheio de amor, atenção e fidelidade. Viver isso dura todo. Nós não estamos lançando a nossa ansiedade no vazio, não estamos falando com Deus distante, nós estamos nos aproximando de um Pai que se importa, de um Pai que cuida, e que nos convida a lançar sobre Ele a nossa ansiedade, porque Ele cuida de nós, Ele cuida da igreja. Talvez você adentrou aqui essa noite e Deus fala ao seu coração. Deus se importa contigo. Ele vê a minha e as suas lutas. Ele conhece as nossas preocupações. Ele entende as nossas lágrimas. Ele não se cansa de ouvir você. Sabe aquele cansaço de ouvir os nossos filhos que repetidamente eles ficam o tempo todo repetindo, você já exausto, diz: tá bom, eu já sei. Ele não faz isso conosco. Ele não se cansa de ouvir os seus filhos. Pare de carregar sozinho aquilo que Deus te chamou para entregar a Ele. Você não foi criado para sustentar o peso. Se você está sobrecarregado, talvez não seja porque há peso demais. Mas porque você não tem entregado o peso a Deus. Leve suas ansiedades ao Senhor. Mas faça de forma séria. Não diga apenas: Senhor, eu estou ansioso. Diga pelo que você está. Nomeie suas preocupações. Nomeie suas preocupações. Diga o que tem te incomodado. Porque a oração revela dependência. Estar aos pés do Senhor revela a nossa necessidade. Descanse sobre aquele que cuida de você. Descanse naquele que governa todas as coisas. Nós louvamos a Deus em tempos difíceis, quando aprendemos
quando aprendemos a descansar nele. E nós precisamos, meus irmãos, descansar em Deus. Por que ele cuida de nós? Mas Pedro avança e nos mostra algo extremamente necessário e urgente para nós. Ele nos mostra uma área que negligenciamos. Olha os versos 8 e 9. Ele diz assim: seres sóbrios e vigilantes, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistirem firmes na fé, certos de que os sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade, espalhada pelo mundo. Vocês conseguem ver, meus irmãos, a seriedade do que ele está dizendo? Vou tentar ser mais rápido nesse trecho. Ele nos chama a viver a independência de Deus, porque existe um inimigo real, ativo, incansável, que trabalha todos os dias para nos destruir. Pedro se dirige a ele como o diabo, vosso adversário. Mostra que ele é pessoal, intencional e está em oposição direta ao povo de Deus. E eu tenho certeza e estou convicto de que Satanás está trabalhando para destruir essa igreja, para destruir a sua casa, para destruir a sua vida, para destruir a sua família, para abrir novas frentes em sua guerra contra Cristo, porque esse é o papel dele. É o inimigo de nossas almas, minando a sua fé, minando a sua devoção dia a dia. Pedro está dizendo: cuidado! Ele se utiliza de uma imagem muito pesada, um leão que ruge procurando alguém para devorar. Isso não é simbólico, é uma figura ameaçadora. O inimigo está à espreita para destruir os seus filhos, para destruir a sua vida, para destruir o seu casamento. Ele está trabalhando para semear incredulidade em seu coração, porque o papel dele é mergulhar as pessoas no desespero, para que elas fiquem paralisadas no fatalismo. Ele quer que as tentações destruam e levem você ao fundo do poço. Um escritor disse: Satanás não descansa, mas continuamente maquina nossa ruína. Portanto, não devemos jamais viver despreocupados. Isso precisa nos despertar, Deus. Em tempos difíceis, essa guerra se intensifica. O inimigo trabalha para semear o medo, ele trabalha para gerar incredulidade, ele trabalha para nos empurrar ao desespero, ele trabalha para nos seduzir, para nos enfraquecer o nosso testemunho. E a pergunta inevitável é: como reagir a isso? Pedro dá 3 orientações aqui bem rápidas. Ele diz: sede sóbrios, tenha uma mente equilibrada, lúcida, consciente da realidade, entenda que o inimigo é real,
A vida cristã não é um clube, não é um evento social, é algo sério. Aquele que não vigia, disse um puritano, sua alma será facilmente vencida pelo pecado. Vida cristã não é brincadeira. Em segundo lugar, ele diz: sejam vigilantes, e vigilância e oração caminham juntos. Vigiar é estar atento, orar é depender. É como um soldado no campo de batalha que não relaxa, que não baixa a guarda, que não ignora o perigo. Pedro está dizendo: vigiem. E depois ele diz: resistam firmes na fé. Uma palavra profundamente encorajadora, porque ele nos mostra que nós não somos vítimas e defesas. Em Cristo nós podemos resistir, não porque há força em nós, mas porque nós confiamos na obra dele. Nossa resistência, queridos, não está em técnicas humanas, mas na verdade de Deus. Quando confiamos no Evangelho, quando nos apegamos às promessas de Deus, quando dizemos não ao pecado e sim a Cristo, nós estamos resistindo ao maligno. Você percebe o quão necessário é esse ensino para nós hoje? Porque antes de mais nada, ele nos chama a levar a sério a realidade dessa batalha espiritual. Ele nos chama a entender que não devemos tratar essas lutas como se fosse apenas algo emocional ou circunstancial. Nem tudo que você enfrenta é cansaço, nem tudo que você enfrenta é estresse, nem tudo que você enfrenta é uma fase difícil. Muitas vezes há uma batalha por trás disso, o inimigo trabalhando sutilmente para lhe afastar, para lhe enfraquecer, para lhe levar para longe, para desviar você. E quando menos você esperar, não haverá prazer em Deus. Aquele desânimo persistente, aquela frieza espiritual, aquela tentação recorrente, tudo isso pode ser parte do ataque do maligno para te tirar do arraial do cuidado protetor do Senhor. Por isso, cuidado com esse desânimo que lhe impede de vir adorar a Deus. Cuidado com esse desânimo que faz com que os seus pés, em vez de andar veloz, fiquem fincados no chão, porque você não tem prazer em estar na casa de Deus. Isso nem sempre é cansaço, é o inimigo lhe vencendo, destruindo você, sua família e o seu lar. Cultive uma vida de oração, de vigilância. Pedro está dizendo: para honrar a Deus em tempos difíceis, nós precisamos de vida de devoção. Lute com as armas certas, porque a vitória não está na sua força, nem na minha, está naquilo em que você confia. E para finalizar, Pedro nos ensina um detalhe importante, que é sério, que está ligado a esse último. Veja os versos 9 a 11 no valor do nosso texto. Ele diz: resistir firmes na fé, certos de que os sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade para Deus. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Talvez uma das coisas mais difíceis no sofrimento, nas lutas, nas dificuldades, nos dias difíceis, seja a sensação de abandono, de solidão. Quando sofremos, parece que estamos sozinhos. E a dor se torna mais intensa quando ela não é compartilhada. A luta parece maior quando pensamos que ninguém mais entende, que ninguém sabe. E Pedro, com cuidado pastoral, trata exatamente disso quando diz: não se engane,
Você não está sozinho nessa luta. Existem outros da Irmandade sofrendo. A luta que você enfrenta não é única. A batalha que você trava é compartilhada pela igreja. Você percebe que entender isso muda a forma como enfrentamos os dias difíceis? Uma das maiores armas do inimigo é nos fazer pensar que ninguém se importa com você, que ninguém entende que você está sozinho. Talvez você já tenha pensado isso, mas Pedro diz: não, isso não é verdade. Você faz parte de um povo, por isso que é tão importante a comunhão. Há uma comunhão invisível dos santos, sustentada pelo mesmo Deus, fortalecida pela mesma graça. Por isso, não se isole. Fortaleça-se da comunhão da igreja. Não deixe que o inimigo destrua o seu ânimo, porque ele trabalha para isso. Ele sabe que quando estamos sozinhos, nós somos vulneráveis. Por isso ele trabalha para afastar o povo. Não se afaste da comunhão. Procure irmãos. Compartilhe suas lutas. Peça oração. Às vezes, o simples fato de abrir o coração já quebra o poder de muitas tentações. Lembre-se, saia daqui com essa certeza. Há uma igreja que luta junto com você. Há uma igreja que compartilha a sua dor. Mas acima de tudo, há o Senhor ao nosso lado. Cristo é conosco. Ele cuida de nós. O mesmo Cristo que venceu o pecado, a morte, o inferno, é quem sustenta a vida da igreja. O inimigo é real, mas ele já foi derrotado. Você não luta por vitória, você luta a partir da vitória de Cristo. E perceba um detalhe que faz toda a diferença nessa luta. E ela está no coração da promessa, quando ele diz, verso 10, verso 11: depois de terem sofrido por um pouco tempo, Deus, toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo, os restaurará, os confirmará, os fortalecerá e os estabelecerá. Pedro não ignora o sofrimento. Ele sabe que a vida debaixo do sol será marcada por lutas, por ansiedade, por dores, por tragédias. Ele não diz que será leve, que nem será simples. Ele reconhece a dor, mas ele faz algo profundamente pastoral. Ele reposiciona o nosso sofrimento dentro da eternidade. Ele diz: o sofrimento é real, as lutas são reais sim, mas não se engane, elas são temporárias. Ela tem início, ela tem limite. Um escritor disse: a eternidade transforma completamente a maneira como avaliamos o sofrimento presente. Aquilo que hoje parece interminável, a sua dor, a sua luta, a sua angústia com filhos, com marido, com dores. Pedro está dizendo: olhe a luz da eternidade, porque isso é apenas um pouco de tempo. Deus trabalhará para trazer consolo ao nosso coração. Ele diz: confie nisso. O choro pode até durar uma noite, é verdade, mas nunca se engane. A alegria, ela vem quando o sol da justiça brilha sobre nós, quando Cristo está em nosso coração. Pedro nos convida a descansar nessa graça. E você percebe que ele usa 4 verbos aqui que sustentam essa esperança. Essa graça restaura, essa graça confirma, essa graça fortalece, essa graça estabelece. Os dias difíceis não acontecem por acaso. As situações desesperadoras, elas possuem um propósito: nos levar a viver a dependência de Deus. No meio da luta, recebemos algo. Nós não damos conta sozinhos. E é exatamente aí que a graça de Deus se torna mais preciosa. Isso nos leva de volta à história que eu contei no início. Aquele piloto Sully impressionou a todos pousando no avião em Hudson.
Em uma entrevista, perguntaram para ele como você conseguiu se manter calmo, calmo. Como você conseguiu manter a calma diante de uma situação tão desesperadora? Ele respondeu algo interessante. Ele disse assim: naquele momento não havia espaço para orgulho nem para pânico. Era preciso reconhecer a realidade, agir com sobriedade e confiar. Não precisava ser feito. Há momentos, queridos irmãos, que precisamos e somos forçados a reconhecer que não estamos no controle. Não temos como entrar no coração dos nossos filhos. Não temos como invadir o coração do esposo. Não temos como mudar o coração da esposa. Não temos como mudar o coração daquele colega de trabalho que só trabalha para nos atrapalhar, para aquele patrão que é o carrasco. Não temos. Mas somos chamados a orar, a confiar. Aquele piloto não confiou na emoção, ele não agiu impulsivamente, ele reconheceu os seus limites. Eu não consigo sozinho, e agiu da forma que era para ser seguro. E é exatamente isso que Pedro está nos convidando a entender. Diante das turbulências da vida, somos chamados a nos humilhar, a confiar e a depender. Dependência que não está em nossa capacidade, mas naquele que enfrentou o maior perigo por nós e venceu, que é Cristo Jesus. O Senhor me convida a confiar nele. Ele que entrou nesse mundo quebrado, ele que enfrentou rejeição, dor e abandono, ele que carregou o peso do pecado, ele que foi até a cruz, e aos olhos humanos aquilo que parecia derrota era na verdade o plano de Deus se cumprir. Aprenda a confiar em Deus. Cristo não perdeu o controle, Cristo não foi vencido pelas circunstâncias, ele se manteve firme, obediente, confiante na vontade do Pai. E aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia um fim, tornou-se o meio da nossa salvação. A cruz não foi derrota, foi vitória. O sofrimento não foi em vão, foi redenção. Ele sofreu a turbulência para vencê-la, para que por meio dela, vencendo-a, conduzisse todos aqueles que estão ao seu cuidado, que descansam neles, chegarão sãos e salvos ao país de Deus na eternidade. As turbulências ainda existem, é verdade. Mas o que é mais certo que as turbulências é que o nosso Redentor vive e conduzirá a sua igreja ao pouso seguro do dia eterno. É exatamente essa esperança que João registra em Apocalipse, quando ele diz: Deus habitará entre vocês, Ele será o seu Deus. Ele será o seu Deus e vocês povos do seu rebanho. E Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. E nesse dia não haverá mais preocupações, não haverá mais ansiedade, não haverá mais dor. Nesse dia não haverá mais dias difíceis. Esse é o fim da história. Não mais lutas, não mais lágrimas, apenas Deus e o seu amor. Por isso, amados irmãos, mantenham a esperança, não nas circunstâncias, nem em soluções imediatas. Mantenham a esperança em Cristo. O Cristo que venceu. E enquanto caminhamos por esses dias difíceis, tempos difíceis, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus. Lance sobre Ele toda a sua ansiedade. Resista ao inimigo. Permaneçam firmes na fé e confiem, porque o Deus de toda graça está trabalhando e no tempo certo sua promessa de estar conosco para sempre se cumprirá. E Ele restaurará, confirmará, fortalecerá e estabelecerá você ao lado dele para sempre. Como Pedro diz, a Ele seja o domínio e a glória para todo sempre. Amém. Vamos orar.
Amado Deus, Senhor nosso, quão magnífico toda a terra é o teu nome. O mundo pergunta onde está o nosso Deus, mas nós sabemos que o nosso Deus está no céu e também no nosso coração, governando a nossa vida, conduzindo a nossa história, tratando de nós. Em meio aos dias difíceis, as noites sem dormir, quando as preocupações dominarem a nossa mente, leva-nos a entender que os teus olhos estão sobre nós, que o Senhor cuida de nós, que o Senhor nos sustenta, que o Senhor jamais nos desampara. Ajuda-nos a entender essa verdade. Ajuda-nos a entender que não temos a capacidade de carregar as nossas dores sozinhos. Cuide da sua igreja, Senhor. Cuide de cada família aqui, de cada luta interna. Cuide de nós. Ajuda-nos. É o que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. Nos coloquemos em pé.